tem bastante gente na sala de espera, então estamos aguardando as pessoas entrarem e conectarem seus áudios, enfim. Olá, Luísa, te vejo, que bom que você está aqui, do outro lado do mundo. Marco Alves, colega querido, bem-vindo. Vários colegas do comércio exterior também aqui presentes, bem-vindos, que bom ter essa sala cheia. Podemos, né, André? Boa tarde a todos. Meu nome é Silvana Gomes, sou diretora de Negócios Internacionais da São Paulo Negócios. Tenho a honra de estar aqui com super especialistas na área de servitização, que é o tema desse painel. E gostaria de imediato, como a gente tem bastante conteúdo para compartilhar com vocês, quero dar a palavra ao nosso secretário Luiz Álvaro, secretário de Relações Internacionais da Prefeitura de São Paulo, e também internacionalista como nós. Então, Luiz, por favor. Bom, boa tarde a todos. Eu quero agradecer a todos os presentes aqui dessa sessão do São Paulo Tech Week. Falar que a São Paulo Tech Week não é só o maior festival de inovação do Brasil, mas é também uma peça aí estratégica na localização da nossa cidade como um centro de inovação e de negócios global. Agradecer muito também a São Paulo Negócios pelo convite e dizer que o trabalho conjunto que a Secretaria de Relações Internacionais da Prefeitura de São Paulo e a São Paulo Negócios, ele é um trabalho que ele é fundamental para a estratégia de internacionalização da cidade, principalmente quando a gente está falando aí da atração de novos negócios e do fortalecimento do nosso empresariado local, né? A estratégia internacional aqui da cidade de São Paulo, ela é pautada pelas principais agendas globais, entre elas a Agenda 2030, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas e o Acordo de Paris. E a gente busca cumprir com esses compromissos, né, nos últimos anos, promovendo diversas iniciativas aqui no município, como a Comissão Municipal dos ODS, e a gente lançou recentemente uma edição trilingue do relatório para a localização dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Então, mostrando aí um compromisso efetivo da gestão, com ações concretas para colocar a cidade de São Paulo dentro dessa pauta de sustentabilidade de maneira efetiva. Então, mas uma agenda que cresce sempre na gestão do prefeito Bruno Covas é justamente essa pauta da economia circular. E essa agenda ela engloba a estratégia internacional de São Paulo, baseada tanto nas questões de ação contra a mudança climática, do desenvolvimento sustentável, e a gente inova aí ao trazer para esse debate o setor privado, sem o qual a gente não vai conseguir avançar como uma cidade mais sustentável. Aqui no município a gente tem uma parceria com a Fundação Ellen MacArthur, que nós temos sido capazes de implementar esse conceito de economia circular nas políticas municipais e caminhar para uma transformação dos sistemas de produção e consumo no município, especialmente naquilo que se refere à utilização dos plásticos dentro da cidade de São Paulo e à produção e descarte de alimentos. Então, a gente tem adotado novos modelos de negócio, repensando aí como a gente vai desenhar, consumir e descartar os produtos alimentícios e os produtos de plástico. Essa parceria com a Fundação Ellen MacArthur, ela está baseada em duas principais frentes. A primeira, no uso de plástico, que é através de uma assinatura do Compromisso Global para a Nova Economia do Plástico, que é uma iniciativa da Fundação junto com a ONU Ambiente e de medidas práticas já tomadas pela Prefeitura, tem a proibição do fornecimento de utensílios plásticos, então canudos de uso único, né, canudos, pratos, copos, talheres descartáveis nos estabelecimentos comerciais da cidade de São Paulo, a partir agora de 1º de janeiro do próximo ano.
E a outra ação é a obrigatoriedade de critérios de sustentabilidade nas compras públicas feitas pela prefeitura. Então, os nossos fornecedores, o que é um grande volume aí de insumos, também devem ter essa preocupação constante com a sustentabilidade, indicando aí um caminho na gestão pública que deve ser acompanhado pela gestão privada. A segunda frente é a iniciativa de alimentos. Então, essa iniciativa, a gente promove a aquisição de alimentos cultivados de forma regenerativa e localmente aqui no município de São Paulo. Para quem não sabe, a cidade de São Paulo tem mais ou menos 30% do seu território como território rural, principalmente na zona sul do município. Então, a gente quer que esse consumo seja feito, os alimentos cultivados de forma regenerativa e local, fortalecimento do desenvolvimento dessa agricultura do município de São Paulo e promovendo, então, uma entrada de produtos que sejam mais saudáveis e com o gancho final, que é a transformação desses resíduos orgânicos, dos alimentos que não forem consumidos ou não puderem mais ser colocados à venda, transformados em composto orgânico. A gente tem trabalhado para fortalecer as ações da prefeitura que são focadas na agricultura local, os bairros ali, principalmente na região de Parelheiros, aqui na Zona Sul, e é feito, esse projeto se chama Ligue os Pontos, que foi um projeto junto com a Bloomberg Philanthropies, que ganhou o prêmio Mayor's Challenge, né, promovido pela própria Bloomberg. Então, dessa maneira, a gente consegue fornecer assistência técnica a esses pequenos agricultores, preservar essa região agrícola da cidade de São Paulo e fortalecer a produção e o consumo de orgânicos aqui no município. A questão importante é a servitização, né? Então, como uma estratégia de internacionalização dos negócios. E com isso a gente acaba abrindo um espaço promissor para o desenvolvimento desse conceito de economia circular, que eu dei alguns exemplos do que a prefeitura já tem feito ou tem induzido o setor privado a fazer, mas os principais players são a iniciativa privada e o próprio consumidor. Quando a gente fala aí dessa parte de servitização, um dos grandes desafios para a transição da economia circular é justamente esse envolvimento do setor privado. O segredo da economia circular não está no setor público, né? E nem no consumidor final, mas ele está no fornecedor, no prestador de serviços. São essas pessoas que precisam colocar esse conceito de economia circular, esse conceito de sustentabilidade em todos os seus produtos, em toda a sua prestação de serviço, desde o início do processo. Então, para a gente ter sucesso nesse processo de transição, é fundamental que a cadeia de mercados, o setor gastronômico, os restaurantes, os bares, as prestadoras de serviços, todos estejam fazendo a sua parte e que eles também tomem escolhas mais conscientes, assim como atuem também na conscientização do consumidor final. Todos os princípios da economia circular, eles são muito mais responsabilidade de quem trabalha na ponta, fornecendo os produtos e serviços, e de quem está consumindo esses produtos e serviços. Cabe ao setor público criar o incentivo, criar o contexto, promover as ações, tomar medidas legislativas e ser, de fato, um indutor desse processo. Mas quem vai colocar esse mecanismo, quem vai fazer essa transição na prática, é a iniciativa privada e o consumidor final. Esses novos modelos de negócios que são baseados na economia circular, eles precisam ser desenvolvidos, né? Novos modelos que mostrem o quanto a economia circular pode, de fato, ser mais lucrativa ou mais econômica do que a nossa velha e tradicional economia linear. Então, por mais que o debate sobre a economia circular, sobre sustentabilidade venha crescendo no mundo, a verdade é que a gente está atrasado, né? Então, não São Paulo está atrasada, quer dizer, o mundo está atrasado no debate e a gente está muito atrasado. Então, o que eu digo sempre é que os insumos, eles sempre foram finitos. Então, a gente tem que encontrar uma maneira de fazer cada vez mais com o que a gente já tem, e isso só vai ser possível com o setor público, o setor privado,
e a responsabilidade individual de cada consumidor aliado. Então, queria dizer, assim, para fechar, né, o momento de agir, ele é agora. A gente não tem tempo para esperar, a gente não está vivendo um cenário de mudança climática, a gente está vivendo um cenário de emergência climática, causado por nós e que por nós vai ter que ser solucionado. Então, obrigado e um bom evento a todos. Obrigada, Luiz, e também por dar um spoiler aqui do conteúdo que vai ser compartilhado com alguns dos nossos palestrantes. E eu quero pedir desculpas à nossa audiência que é deficiente visual, porque eu esquecia de me apresentar também da forma correta. Nós temos tradução em Libras nesse webinar, e temos também uma audiência que é deficiente visual e, portanto, a gente deve se apresentar também sobre o aspecto físico, né? Eu sou Silvana, tenho 47 anos, tenho cabelo castanho escuro, uso óculos, estou com uma blusa laranja, da cor laranja, e ao fundo eu tenho uma sala de estar aqui como cenário. Eu faço isso. Luiz, você faz isso também, por favor. Você fez primeiro, você não ia saber fazer. Então, eu sou Luiz Álvaro, eu estou de blusa, camisa listrada e paletó escuro. Eu tenho que falar minha idade também, né? Eu tenho 40 anos, cabelo moreno curto e ao fundo eu tenho as bandeiras do estado de São Paulo, Brasil ao centro e município de São Paulo. Muito obrigada, Luiz. E na próxima a gente vai começar a se habituar a fazer isso, né? A gente está aprendendo. Minha primeira vez. Essa primeira vez também é a minha. Obrigada. Nós temos aqui 2 tradutores de Libras, que eu já agradeço, o Felipe e o Felipe, né, que vão nos acompanhar durante o evento. O webinar será gravado e disponibilizado no canal YouTube, tanto da TechWeek quanto da São Paulo Negócios. E agora eu gostaria de apresentar a nossa moderadora, Andréa Mota, que é diretora do Tech Hub do Reino Unido e já tem uma carreira extensa na área de internacionalização também, e ela fará a moderação desse painel. Super obrigada, Sil. Boa tarde a todos. Eu sou a Andréa Mota, vou ser moderadora então. Para sermos inclusivos, vou me descrever. Eu tenho os cabelos longos e castanhos. Idade não precisa não, né, gente? 38 anos. Os olhos puxados, da minha origem japonesa, mestiça. Estou com uma blusa preta e branca e atrás de mim tem uma parede branca. Estou há 15 anos trabalhando majoritariamente na interface entre as relações internacionais e a inovação. Eu sou mestre graduada e atualmente doutoranda em relações internacionais e hoje estou diretora do UK Brasil Tech Hub, que é uma iniciativa do governo britânico para apoiar os ecossistemas de inovação brasileiros. Para mim é um enorme prazer moderar esse painel de profissionais, colegas que eu tanto admiro, especialistas no tema que nós vamos discutir hoje, né, que é a inovação nos modelos de negócios, de internacionalização através da servitização. Foi interessante que em agosto desse ano, a Western Union e a Oxford Economics lançaram um estudo intitulado The Global Services Trade Revolutions, as revoluções do comércio global de serviços, e que projetam um aumento de pelo menos 2 trilhões de dólares no comércio internacional de serviços, mesmo com os efeitos da pandemia. E esse crescimento está sendo super acelerado, né, pela adoção de novas tecnologias, da digitalização das práticas de trabalho, que foram adotadas de maneira muito mais difundida durante a pandemia, né, e que, combinadas com uma mudança no comportamento dos consumidores, tende a ser um grande motor da recuperação econômica e do crescimento do comércio internacional nos próximos anos. E uma das conclusões desse estudo é que os países e as indústrias que reconhecerem e aproveitarem o valor dos serviços internacionais, né, estarão em melhores posições para a rápida recuperação desse enorme desafio que a gente está vivendo com essa pandemia. Então, é com esse desafio que eu gostaria de provocar esse painel de especialistas que eu convido a se apresentarem, então, brevemente também, antes de entrarmos no tema. Por favor. Silvana, você vai fazer uma... Vou tirar agora o chapéu São Paulo Negócios e vou falar como painelista, né? Eu estou nesse painel porque
sou mestranda em administração de empresas no INSPER. Além disso, eu sou professora de estratégia de internacionalização na FIA, na FECAP e agora na SPM também. E o tema que eu estou desenvolvendo na minha dissertação é a adoção da estratégia de servitização na internacionalização de empresas brasileiras. Então, como eu já tive a oportunidade de entrevistar 45 empresas e saber um pouco como elas estão adotando essa estratégia, eu achei legal compartilhar esse conhecimento já adquirido aqui com vocês e convidei aqui os colegas para fazer parte, porque já estudam o tema há muito mais tempo que eu. Então, é um prazer estar aqui com vocês hoje e poder tratar dessa estratégia que será cada vez mais importante no mundo da internacionalização. Excelente. Vou chamar também o Vinícius, outro palestrante, para se apresentar. Obrigado, Andréa. Obrigado, Silvana. Parabéns, Luiz Álvares, Silvana, SP Negócios e Secretaria de Relações Internacionais do município de São Paulo pelo evento. Começo pela parte mais difícil, que é se descrever. Engraçado, eu também nunca tinha feito isso, secretário Luiz. E assim, eu sou um goiano que veio parar em São Paulo para trabalhar no escritório da Apex para o Sudeste. Tenho 35 anos, estou no escritório da Apex, no fundo, um grafismo da marca Apex, e tenho cabelo não sei que cor, né? Preto, castanho, castanho escuro, castanho claro, mas a verdade é que eu estou ficando careca com o passar dos tempos, esses cabelos vêm caindo, então se quiser gravar essa imagem do futuro, o Vinícius com cada vez menos cabelo na cabeça, fique à vontade. Eu estou há 13 anos na Apex e passando por diversos departamentos e ao longo desse tempo, acompanhando a mudança nesses cenários, tanto do comércio, quanto da perspectiva de atração de investimentos, o Brasil entrando na rota dos grandes eventos, passando por um momento de muito protagonismo no cenário internacional, vivendo uma recessão muito importante e, ao longo desse tempo, acumulando a experiência de ver vários modelos de negócios e várias ações que a Apex pôde liderar no exterior com esse tema da inclusão de serviços e da ampliação da pauta da exportação de serviços na pauta de exportação brasileira. Fico à disposição para que a gente possa fazer um excelente debate e possa ajudar o empresariado aqui presente a desenvolver as suas estratégias de inserção internacional ao longo da tarde de hoje. Obrigado, André. Obrigado, Silvana. Maravilha, Vinícius. Gostaria de chamar também o professor Alejandro Franchi para se apresentar. Olá a todos, boa tarde. Eu sou Alejandro Franchi, sou argentino, então vocês vão perceber que tem um sotaque diferente. Tenho cabelos castanhos claros, estou usando óculos. Estou nesse momento no meu escritório e nos fundos eu tenho um quadro de postais, que é o meu hobby de colecionar postais nas viagens que realizo, e sinto muita falta dessas experiências agora durante esse período, mas é muito bom estar aqui conectados virtualmente com todos vocês. Eu sou professor da Federal do Rio Grande do Sul, do Departamento de Engenharia de Produção e Transportes, também sou diretor do Núcleo de Engenharia Organizacional, e dentro desse núcleo nós trabalhamos com servitização, trabalhamos nessa área de pesquisa já há 10 anos aqui no Brasil, e passamos por várias etapas, jornadas dessa pesquisa, primeiro entendendo como as empresas podem se engajar, como as empresas podem colaborar na lógica de ecossistemas, e atualmente nós trabalhamos mais na integração da indústria 4.0 com a servitização, auxiliando as empresas aqui no Brasil também, e engajados também com iniciativas como, por exemplo, a Câmara Brasileira da Indústria 4.0 e outras iniciativas também ao nível Brasil como um todo, além da nossa atuação regional aqui no sul do Brasil. Excelente, obrigada, professor. Também queria chamar o professor Daniel Guzzo para se apresentar. Boa tarde a todos e todas. Um enorme prazer estar aqui com vocês.
Eu sou Daniel, tenho 31 anos, eu uso óculos, cabelos castanhos, estou usando uma camiseta grená. Ao fundo, temos uma parede e uma janela passando um pouquinho de luz. Bem, eu sou professor do INSPER, de engenharia, né? A gente vem trazendo dentro do INSPER para os alunos e também para a comunidade bastante dessa discussão de sistemas, produtos e serviço e também do processo de servitização. Então, os engenheiros lá estão cada vez mais formando, sabendo dessa transição, cada vez mais preparados para já atuar nessa transição. E, além disso, né, pessoalmente, eu tenho pesquisado sistemas, produtos e serviços e servitização como um potencial caminho, um potencial jeito de chegar até a economia circular, né? Existem bastantes sinergias, bastantes ganhos que ter o produto, manter a posse do produto, podem trazer para utilizar melhor o recurso como um todo. Então, olhando bastante por servitização como um caminho para a economia circular. Obrigada, professor Daniel. Já vou te aproveitar para já te bombardear com algumas perguntas iniciais, para a gente abrir a nossa primeira parte aqui do nosso debate. Então, você podia contextualizar para a gente, por favor, o que é, né, conceituar a servitização, como que a servitização se encaixa na lógica da economia circular e da sustentabilidade, e se a empresa que vai servitizar, ela precisa pivotar seu modelo de negócios, né? Ela precisa criar uma nova expertise, adotar um novo sistema, produto e serviço. Como que funciona isso? Legal. Bom, eu vou trazer, então, rapidamente alguns conceitos que eu acredito que aos poucos vai ficar mais claro na tarde de hoje. Separar inicialmente dois conceitos, que é sistemas, produto e serviço e servitização. Né? Então, sistemas, produtos e serviços sendo esse modelo de negócio que utiliza da combinação de produtos e serviços e cada vez mais próximos em ofertar a função daquele produto que foi desenvolvido. Então, são modelos de negócio que eles estão construídos muito mais em relações de longo prazo do que na transferência da posse desse produto, né? E, nesse contexto, a gente vai ter a servitização, que é o processo de mudança que a empresa, que a organização, os parceiros, as pessoas da sociedade passam, desde que ela consome um produto, a passar a ofertar e consumir serviços, né? Dependendo do ponto de vista, se é o proponente, se é um consumidor, um usuário. Então, aos poucos, acho que a gente vai tanger um pouco sistemas, produto e serviço, um pouco desse processo de mudança de servitização, eu acho que a gente vai trazer essa discussão durante a tarde de hoje. No que tange economia circular, não é automaticamente que um modelo servitizado ele vai trazer valor sustentável, tá? Não é porque existe a servitização que a gente está entregando impactos melhores do ponto de vista do meio ambiente. No entanto, existem diversos aspectos, diversas situações no qual a servitização ela pode permitir um uso otimizado dos recursos. Alguns exemplos aqui. Então, quando a servitização ela permite uma operação e a manutenção otimizada dos produtos, atendendo de uma forma melhor demandas de serviço com menor necessidade de produtos, a gente pode tratar que a gente está tendo uma economia circular. Um exemplo aqui é uma empresa brasileira, RTS Rio, que eles oferecem gestão integrada de leitos hospitalares ao invés de vender os leitos hospitalares. Então, eles ajudam a gerenciar aquele parque de leitos hospitalares, os hospitais, os clientes deles, permitindo com que esses clientes precisem de menos produtos, no fim das contas, para poder acessar aquele serviço. Em outros casos, então, por exemplo, quando você tem o monitoramento das condições de uso e você consegue adaptar as condições de uso às necessidades reais dos clientes, é um outro caso. A Philips, ela vem transitando de vender lâmpadas para ofertar sistemas de iluminação. E ela coloca, né, na conta os ganhos na conta de luz. Então, otimizando ou buscando otimizar o gasto energético a partir daquele sistema. Então, migrando, né, de venda de produtos para uma venda de serviço, para venda de iluminação atrelado ao uso energético. Obviamente, né, quando as empresas elas
além de servitizar, elas obviamente passam a ficar donas desse asset, né, desse bem físico, elas podem e devem começar a gerenciar os fins de vida do produto. Outro exemplo aí, a Caterpillar, ela, além de ofertar serviços, né, de locação, eles também construíram uma fábrica de remanufatura em Piracicaba, que permite eles gerenciarem melhor o ciclo de vida dos produtos, dar múltiplos ciclos de vida dos produtos para esses produtos, gerando melhor impacto ambiental, melhor impacto econômico também para eles. Outras estratégias existem, quando há substituição de algum sistema mais recurso intensivo. O pessoal da EV Naturals, que é uma empresa brasileira que expandiu para os Estados Unidos, eles são um serviço de assinatura de produtos de limpeza 100% natural. Então, ao invés de você comprar os produtos de limpeza, você recebe eles como serviço com uma lógica de assinatura. E esses produtos, eles são 100% naturais, então eles substituem outros tipos de produtos mais recurso intensivo. Compartilhamento, entre outras estratégias que podem permitir um uso melhor dos recursos. Mas não quer dizer que você servitizou, não quer dizer que você está fazendo melhor impacto ambiental. Só para confirmar, André, eu entro nas questões do modelo de negócio ou... Vamos trazer essa discussão, vou chamar os outros também para acrescentarem, e aí a gente continua nisso. Mas obrigada, professor. Queria chamar a opinião da Silvana também, porque agora eu vou te dar um desafio, Silvana. Vou te dar o desafio de resumir a sua tese de mestrado em minutinhos aqui, em pitch de startup. Como é que a gente vai, então, adotar a estratégia de servitização na internacionalização das empresas brasileiras? Quais são os modelos que sustentam as vantagens competitivas para o mercado internacional? Bom, bem colocado, André, é um desafio mesmo, porque eu estou tão encantada com o tema que eu tenho muito a dizer. Mas eu vou procurar resumir e respeitar o painel para a gente avançar. Bom, primeiro, todo mundo aqui, a maior parte da nossa audiência, tem relações com o assunto do comércio internacional, então todo mundo conhece o modelo tradicional de Uppsala, onde a gente tem uma escala de comprometimento com o mercado externo. Eu conversei com empresas de todos os estágios, desde as empresas que simplesmente exportam, até empresas que já têm uma estrutura fabril no exterior, que seria um estágio mais avançado de internacionalização. É importante entender que as empresas que avançaram mais rápido, elas têm uma atuação muito forte em muitos mercados. E que essa demanda de adaptação do modelo de negócios veio do mercado. A maior parte das empresas se motivou, por quê? Porque viu que é uma das únicas formas de se manter competitiva no mercado externo, ou seja, a demanda do mercado. Né? Quem não começou está atrasado, né? Precisa considerar essa estratégia. Dentro das boas práticas de transição do modelo de negócios, eu identifiquei que as empresas com índice tecnológico mais elevado, estou falando de segmentos como o eletroeletrônico, como o de maquinário, eles têm um avanço maior na servitização, né? E utilizam de ferramentas tecnológicas para viabilizar o processo de servitização. Mas também há modelos de setores como de cosméticos, como de alimentos, que realiza servitização de uma forma bem sucedida, envolvendo parceiros internacionais e ainda com métodos pouco automatizados, mas que não deixa de ser válido para a internacionalização e para a estratégia de servitização. Então, o que eu percebo? As empresas muito grandes e que têm estrutura no exterior, elas preferem passar a adotar a servitização primeiro com as suas unidades próprias, né? Para ter maior controle do processo. As empresas que, mesmo essas grandes, elas não atuam com estrutura própria em todos os mercados, elas atuam com estrutura própria em alguns mercados e com distribuidores
em outros mercados. Então, nos mercados onde as empresas atuam via distribuidor, né, o que se nota é a necessidade de envolvimento desse parceiro local no processo de servitização, onde ele tem ganhos, às vezes até superiores ao da empresa fabricante de produtos no Brasil. Tá? Ele lucra com os serviços. Mas ele também tem um grande potencial de contribuir estrategicamente para a servitização. Então, eu vi casos onde a empresa brasileira adotou a servitização como uma estratégia empresarial, ela servitizou as operações próprias, e no caso dos distribuidores, os distribuidores que mostraram um movimento de engajamento no processo de servitização ficaram, e em muitos casos, ou a empresa tenta convencê-lo, ou ela troca o distribuidor. Existe esse movimento. Mas o mais importante é que assim, a massa crítica das empresas trabalha com um distribuidor estrangeiro. E o que eu acho imperativo, e eu vi traços onde isso existe e onde não existe, é um processo de cocriação de valor, né? É onde a necessidade e a melhor prática é onde o parceiro, a aliança estratégica que você tem no exterior é completamente envolvida no processo. Ou seja, ele não é considerado mais um operador logístico, um operador de vendas, mas ele é parte integrada da estratégia da empresa. Essa é a boa prática, né? E depois a gente vai explorar um pouquinho mais durante o painel esse processo de cocriação. Outra grande boa prática que eu percebi é usar ferramentas que sejam um CRM, que seja um SAP, para não perder informações estratégicas. Uma das premissas da servitização é que você passe a ter contato com o cliente final. Essa aproximação com o cliente final, ela é super importante, estrategicamente, né? Isso não pode causar desconforto com o distribuidor, é óbvio, e por isso ele precisa participar bem do processo. Mas, de fato, você começar a ter contato com o consumidor final e usar ferramentas de analytics para você observar realmente as tendências, o hábito do consumidor e trazer toda essa informação para dentro da empresa faz com que você desenvolva produtos e serviços mais adequados ao mercado externo e tenha maior sucesso, melhore sua competitividade. Então, eu diria assim que as boas práticas de servitização na internacionalização têm como referência o uso da automação o máximo possível, a adoção de ferramentas estratégicas, né, de ferramentas de inteligência, de BI, o envolvimento do parceiro, né, ou da sua estrutura própria no exterior, mas como uma unidade na empresa, né, assim, absorver isso como estratégia empresarial e valorizar os parceiros e criar junto com esse parceiro um processo de cocriação de valor, para que ele possa contribuir de fato para a estratégia de servitização. A sustentabilidade também está presente, como o Daniel colocou um pouco, a preocupação com a economia circular vem, mas ainda se tem alguma dificuldade em realizar isso nas vendas transfronteiriças, já por causa das regulações que ainda talvez não tenham sido adaptadas para esse processo. Espero ter respondido e ter feito bem meu pitch aqui em curto espaço de tempo. Excelente, Sil. Eu queria aproveitar uma fala sua, porque você falou sobre a inovação dos processos, mas também na inovação através de tecnologias, né? E a gente está vendo essa discussão muito forte na indústria, na transformação digital da indústria, e aí eu queria trazer essa provocação para o Alejandro, de como que os serviços, especialmente através da transformação digital, eles agregam valor e competitividade para a indústria, né? Especialmente em contexto de reorganização
das cadeias produtivas aqui no comércio internacional que a gente está vendo durante essa pandemia. Como que funciona esse modelo nos modelos de negócios B2B? Certo, vou aproveitar um comentário que a Silvana fez anteriormente, que ela falou que a servitização vem muito pela demanda dos clientes, do próprio mercado, e que isso tem desafiado as empresas a se engajarem nesse processo de servitização. Então, a gente precisa entender e observar o que vem acontecendo no mercado, principalmente agora durante o período de pandemia e já anteriormente a isso, mas agora de uma forma muito mais acelerada. Temos dois efeitos que a gente pode observar. O primeiro seria a incerteza que os clientes, que o próprio mercado vem enfrentando quanto ao futuro do seu próprio consumo, do produto que vão consumir e utilizar. Ou seja, a pandemia criou uma incerteza muito maior dentro do mercado e, portanto, tem assustado vários setores de consumo, isso tem criado um impacto também dentro da economia, naturalmente. E a segunda parte é a questão da aceleração e também das incertezas tecnológicas que nós enfrentamos na indústria, que também tem acelerado graças, primeiro, ao avanço das tecnologias digitais, mas também à pandemia e todas as mudanças que a gente está sofrendo. Então, existem vários estudos, inclusive nós fizemos um estudo aqui no Brasil, comparando com a Itália, e existem outros estudos também de consultoras globais que mostram que, nesse cenário, com grandes incertezas, tanto dos clientes como também incertezas tecnológicas, aquelas empresas que conseguem se conectar de uma forma mais próxima a seus clientes, que conseguem entender mais essas demandas e incertezas que os clientes têm e que conseguem acompanhar essas incertezas e as demandas que os clientes têm, tanto em termos de produtos, como também, principalmente no mercado industrial, as incertezas tecnológicas, essas empresas que conseguem se conectar mais, elas conseguem, primeiro, manter mais fidelização do mercado, em um período de tanta incerteza e tanta perda de mercado, e, em segundo lugar, inclusive, ganhar novos mercados frente à concorrência. Então, nesse aspecto, a servitização ela tem um papel importantíssimo, porque ela, como a Silvana falou, ela cria essa ponte entre um produto que uma empresa industrial oferece e o cliente que está lá, talvez, um terceiro elo da cadeia produtiva no final, e a empresa industrial muito distante. Então, com a oferta de serviços, e principalmente serviços digitais, isto é, serviços que estão conectados, que permitem coletar dados, que permitem ter feedbacks de comportamento do cliente, a empresa pode aprender, ela pode criar pontes de se comunicar com o cliente e ter o cliente muito mais próximo. Isso dá uma sensação de muita maior segurança para o cliente em termos dos negócios que vão ser desenvolvidos em parceria. E nesse aspecto existem diferentes modelos, como era a tua segunda pergunta, Andrea, diferentes modelos de business to business dentro do mercado da servitização. O primeiro deles é quando nós pensamos em serviços agregados ao produto, isto é, serviços que visam simplesmente facilitar a venda desses produtos, que vão agregar talvez um assessoramento de como utilizar o produto, ou que vão facilitar a instalação do produto. Enfim, eles simplesmente visam viabilizar a utilização desse produto. O segundo tipo são os serviços que são adaptativos, como, por exemplo, empresas mais industriais, a parte de equipamentos industriais, que adaptam as maquinárias a cada demanda de cliente particular, porque elas conseguem coletar dados e aprender sobre o comportamento desse cliente e, a partir disso, adaptar os equipamentos para a performance que a empresa cliente está precisando. A terceira são os serviços chamados de substitutivos, e nesse aspecto de incerteza, ele tem um papel muito importante, que são serviços onde nós oferecemos o produto como um serviço, ou seja, o cliente, ao invés de comprar o produto, ele paga pelo uso ou pelo resultado oferecido por esse produto. Por exemplo, na área de indústria 4.0, toda a parte de robótica industrial hoje está migrando para essa área, ou seja, a empresa manufatureira, ela tende a comprar hoje muito mais robô como serviço, mais do que o robô instalado na fábrica como um produto próprio da empresa industrial. E, finalmente, o último tipo são os serviços focados somente no cliente, que são serviços adicionais, como serviços financeiros, serviços de seguros, outros aspectos que podem
serem independentes do produto, mas que pode agregar outros tipos de valor ao cliente. Então, todos esses tipos de modelos, eles podem ser alavancados com ferramentas digitais, e o ponto-chave na competitividade atual é que as ferramentas digitais, nesses diferentes modelos, permitem coletar dados, e com esses dados nós podemos aprender mais e oferecer novas soluções para os clientes. Portanto, reduzindo as pontes e as distâncias que existem entre a empresa que está focando em uma exportação e o cliente que talvez está em outro país competindo numa cadeia global. Excelente, Alejandro. Nesse sentido, a gente viu, né, entendendo todas essas possibilidades e as oportunidades para as empresas brasileiras, queria entender do Vinícius, então, como que a Apex enxerga o tema da servitização e o que ela tem feito para apoiar os empresários brasileiros na exportação de serviços, né, especialmente no contexto que a gente está vivendo de pandemia. Muito obrigado pela pergunta, André. Todos, a Ana, o Daniel e o Alejandro, deram uma aula sobre os principais aspectos importantes do ponto de vista de se fazer negócios com base em serviços, né? A Apex está identificada com o tema desde o início das suas operações. A gente tem alguns dos nossos projetos setoriais que nada mais são do que os programas que a Apex de promoção comercial, que a Apex desenha com os setores para que eles sejam basicamente transversais, nacionais e que tenham um olhar de longo prazo, em que a gente teve a oportunidade da Andrea trabalhar em uma entidade com um de software, o próprio secretário Luiz, a Silvana e tantos outros aqui, trabalharam em torno dessa ferramenta importante que a Apex dispõe dos projetos setoriais. Isso está desde o início na Apex. A gente tem desde o início programas setoriais de exportação de software, de TI, e eles vêm se reinventando ao longo do tempo, assim como a própria pauta da exportação de serviços dentro da própria agência. Hoje em dia nós temos cerca de 10 projetos setoriais que têm os seus serviços como seu mote principal, mas a gente começa a ver muito fortemente a inclusão de verticais de serviços em projetos setoriais de bens, em programas setoriais de exportação de bens. Para além disso, a Apex foi, ao longo do tempo, desenvolvendo um conjunto de outras atividades e de programas muito fortemente pautados na exportação de serviços, como o nosso programa de internacionalização de empresas, que apoia o empresariado brasileiro em expandir as suas operações no exterior, seja com a abertura de um escritório, de um centro de distribuição, ou de um centro de serviços, para estar mais próximo do seu cliente final, seja por meio da adaptação do nosso programa de qualificação a diferentes, conhecido como PayEx, a diferentes metodologias, iniciativas como o Startout Brasil, voltados às startups, o Design Export, o e-export, como tantas outras. Nós fazemos isso muito se valendo num conjunto de antenas que é a rede de escritórios que a Apex mantém tanto no Brasil quanto no exterior. Temos cerca de 13 escritórios, alguns localizados no Brasil e outros em mercados como Estados Unidos, China, na Europa, em que a gente aprende muito também sobre as melhores práticas do ponto de vista da exportação de serviços. E a gente vem notando ao longo do tempo que as economias mais maduras vêm apostando muito mais na exportação de serviços. Só para a gente ter uma ideia, a exportação de serviços na Grã-Bretanha inglesa tem mais ou menos o mesmo tamanho em termos de bilhões de dólares de volume de negócios gerados do que a exportação de bens. Se a gente olha o mercado americano, a gente está falando de um valor de exportações de 1 bilhão e 800, e a gente fala de quase 1 bilhão de dólares em exportação de serviços. Então, a tendência natural é, na medida em que a economia brasileira se desenvolve, serviços são embutidos nos produtos, assim como uma grande base empresarial e oportunidade de comércio com base na exportação de serviços. E nós nos valemos dessa rede
conectada também aos SECOMs e às embaixadas no exterior, para aprender e desenvolver essas estratégias mais antenadas a esse momento mais atual do comércio internacional, que é a inclusão de serviços ou serviços como fator-chave de competição internacional. Nesse contexto, a gente fez isso com a própria Apex. Com a pandemia, a gente teve que se reinventar, de olhar para os nossos serviços que a Apex presta no exterior, e tanto no Brasil, e colocar muito mais a ofertar. Então, a gente viveu um grande processo de transformação digital dentro da agência, e o exemplo mais claro e nítido que a gente tem são as mais de 200 ações virtuais, digitais, que a Apex organizou ao longo desse ano, e também um conjunto de dados de análises de mercado que a gente pôde disponibilizar para o empresariado brasileiro para se reconectar, reorganizar a sua cadeia de suprimentos e a sua estratégia empresarial diante dos impactos da crise sanitária. Isso permitiu com que a gente tivesse um desempenho nas empresas apoiadas pela Apex consistente do ponto de vista de exportação, porque o pilar de ofertar ao empresariado brasileiro informação e análise, inteligência de mercado, junto com um conjunto de serviços transformados digitalmente, potencializados para esse ambiente virtual, permitiu com que os empresários brasileiros pudessem continuar fazendo seus negócios e mantendo as suas atividades, e inclusive em alguns segmentos crescendo no volume de exportação. Demais, Vinícius. E eu vou te confessar que eu uso muito a ferramenta da Apex, viu? As ferramentas, uso bastante, principalmente essa de dados, que eu acho incrível para a gente se posicionar, entender as oportunidades. Então, eu queria aproveitar essa segunda rodada, dizer que a gente vai fazer mais 2 rodadas de perguntas aqui, depois a gente vai abrir para questões do público. Nessas 2 próximas rodadas, vou pedir para os palestrantes falarem um pouco mais, de uma forma mais dinâmica, até porque nessa próxima a gente vai falar um pouco sobre desafios, e a gente não quer ficar falando sobre problemas, né? Então, vamos falar um pouquinho sobre quais são os desafios, então, comentando nesse momento que a gente está vivendo, né? Como que a gente consegue contornar isso. Queria trazer o Alejandro de volta para comentar um pouco sobre como que a indústria e os profissionais, especialmente nas áreas tradicionais, como as engenharias, elas têm se preparado, e quais são os desafios para a servitização no contexto da indústria brasileira. É bom que você vai trazer um olhar de fora aqui para a gente também, um de fora de dentro. Certo, excelente pergunta, e é um grande desafio para nós aqui no Brasil. Primeiro, pensa o seguinte: existe somente um curso de engenharia de serviços em toda a América Latina. Então, isso responde um pouquinho o desafio que nós temos pela frente. As engenharias, eu vou responder talvez de 2 formas, juntando as 2 perguntas, como se prepara e os desafios. O problema é que nós, geralmente, engenheiros, não somos preparados para trabalhar na tela do computador, no projeto ou no equipamento, e nós não somos tão treinados a lidar com pessoas, lidar com o cliente e estar nessa interface com o cliente, que é justamente o que demanda a parte de serviços e a servitização. Tem uma brincadeira que diz que o engenheiro, ele projeta produtos para ele mesmo e não para o cliente, porque ele está lá na sua área de P&D ou no seu escritório de engenharia, e muitas vezes ele recebe do marketing ou do pós-venda informações do mercado do que o cliente realmente está querendo. E a servitização não, ela demanda que o engenheiro ele vá a campo, que tenha interface com o cliente, que ele esteja nesse contato. Então, os skills profissionais que são demandados dos engenheiros ou de outros cursos mais técnicos para ir à frente, fazer um projeto customizado, fazer uma adaptação ou entender as necessidades do cliente, são muito diferentes do que os skills tradicionais que nós víamos nos engenheiros antigamente. Hoje eu entendo que a preparação vem muito mais bottom-up, a partir das empresas e da necessidade do mercado, elas acabam empurrando a equipe para o mercado e a partir daí buscando recursos, do que propriamente na base de formação das engenharias. Então eu entendo que um grande desafio no Brasil é também pensar
as engenharias e a formação de cursos de uma forma mais aberta para interagir mais com o mercado e saber interpretar, interagir melhor com o cliente. Me parece que hoje um dos grandes desafios. Temos casos emblemáticos, por exemplo, a ABB, que uma empresa líder mundial na parte de servitização, quando ela decidiu migrar de produção de robôs para otimização de fábricas a partir da oferta dos robôs dela, ela teve que fazer todo um reskilling do seu grupo de engenharia para formar esses engenheiros que iriam ao campo. Então, é um grande desafio que demanda um retreinamento com principalmente soft skills e tudo que se fala bastante hoje na indústria 4.0, que é esse trabalho multidisciplinar integrado. Um último ponto que chama a atenção. Hoje a engenharia vê o serviço como uma questão de pós-venda. É matéria do pessoal que está lá no campo, que está longe do escritório, longe do projeto. E o grande desafio da servitização é trazer esses dois grupos, esses dois conjuntos de equipes de trabalho conjuntamente, para eles trabalharem num projeto único, coeso, para que nós tenhamos uma solução já integrada, já de saída, e não simplesmente um serviço que depois vem apenas a resolver dores depois quando o produto produz alguma dor no cliente, alguma falha, algum problema de manutenção. Excelente. E, Silvana, o que você considera como os principais pontos de atenção para a adoção da servitização, então, como estratégia das empresas brasileiras para o comércio internacional? Como que a gente traduz isso para as empresas? Bom, o Alejandro tocou num ponto bastante importante, né? E explicando a diferença essencial entre produto e serviço. A gente tem o produto que ele é fabricado, depois consumido, e a gente tem o serviço que ele é produzido e consumido ao mesmo tempo, né? Ele é intangível, não é tangível como produto, e ele é desenvolvido muitas vezes e consumido ao mesmo tempo. E quando você junta essas duas coisas, você cria um certo paradigma que precisa ser vencido, e que justamente esse processo de integração que o Alejandro mencionou, ele é desafiador em termos de execução. Então, falando dos desafios técnicos, o primeiro é esse, né, de como você integra a equipe. Tem desafios de conectividade, né, a gente está falando mesmo de conexão com a internet, para que a gente possa automatizar a coleta de dados e tornar mais viável e mais rápido o atendimento ao cliente. E tem desafios de relacionamento bastante intensos, tanto com as unidades fora do Brasil, quanto com os distribuidores, né? Esse processo pode ser mal interpretado se não for feito cuidadosamente e a empresa não envolver bem todos os parceiros e comunicar bem. Ter um material unificado, ter treinamentos, ter reuniões muito próximas, tudo isso é extremamente importante. As empresas brasileiras, em geral, elas procuram testar seus modelos de servitização no Brasil antes de levar para o exterior, né? E algumas já servitizaram há anos, desde a década de 90, e já relatam constantes mudanças no processo produto-serviço, né? Ou seja, isso demonstra que quem entrar na servitização vai precisar ter uma agilidade e rapidez de resposta a mudanças, porque é isso, é uma dinâmica constante que tem que ser adotada. Agora, o principal desafio que eu identifiquei nas minhas entrevistas continua sendo o mesmo da internacionalização, a cultura organizacional. Se já era difícil a gente falar de comércio internacional com as empresas no modelo tradicional de exportação de produto, agora ficou muito mais desafiador falar e convencer o empresário que é inerente
né, que o mercado demande uma estratégia de servitização e que a empresa precisa responder a isso, senão ela ficará fora do mercado. Ela perde a oportunidade tanto de entrada quanto de permanência no mercado externo. Então, isso é muito sério. Eu ouvi relatos de empresas onde a cultura global já existe, óbvio, na área de exportação, mas existe o velho problema de envolvimento das demais áreas da empresa. E eu ouvi relatos de empresas que já têm um pensamento global, e aqui citaram empresas do interior. Eu conversei com uma empresa lá do interior do Rio Grande do Sul, que já atuou em 170 países e tal, e eu fiquei impressionadíssima, porque a cultura da empresa, apesar de preservar características locais, no Rio Grande do Sul a gente tem isso fortemente, né? Ela consegue ter um pensamento global, ou seja, quando ela lança um produto, serviço, ela lança adaptado para os 170 países. Ela não lança para ser um produto bom, um serviço bom aqui no Brasil. Ela lança para ser bom em todos os países. E já aqui me atrevendo a entrar no assunto dos engenheiros, né, presentes no painel, mas eles não tocaram no assunto e eu achei importante trazer, né? Que muitas empresas acabam por customizar os serviços ou customizar os produtos, né? E isso implica, muitas vezes, na postergação do processo fabril. O que é isso, né? E que depois até o Daniel e o Alejandro podem comentar. É você jogar, por meio até da robotização, da impressão 3D e outros elementos que você pode trazer para o processo de servitização, você jogar lá para o ponto de venda uma customização de produto, né? Então, ou uma identificação com o nome do cliente, ou uma pintura especial, ou um design especial. Você acaba tendo isso fortíssimo na servitização também, e é especialmente desafiador fazer, né? Porque você tem que ter kits de produto muito bem montados para que chegue no ponto de venda, e você tem também que capacitar a mão de obra do ponto de venda para isso dar certo. Mas tem empresa fazendo, eu afirmo porque eu sei, agora fazendo minha pesquisa, que tem muita gente indo por esse caminho e tem projetos muito bem sucedidos. Então, tudo isso são desafios e que eu acho que, uma vez que a empresa tem o mindset global e tem a consciência da necessidade de servitizar para se manter no mercado, ou para ser competitiva no mercado, os desafios técnicos são superados, né? Colocam cabeças brilhantes, pensando juntos e tudo se resolve. Mas que há desafio, né? Há outro desafio que eu ouvi nos relatos e que é algo a se considerar, até Vinícius leva adiante esse assunto, que é a questão financeira. Tem custo, é óbvio que tem custo para você automatizar o processo, para você implantar a servitização. Ou tem custo de trazer recursos, né, recursos humanos qualificados para fazer isso, ou necessita recursos para automação e para trazer aí todo o assunto da indústria 4.0 à luz de novo, que a gente já deveria estar pensando na 5.0. E as linhas de crédito hoje, elas estão bem montadas, talvez, para os setores de maquinário e setores aí com alta tecnologia, mas não se olha para o processo de servitização e para qualquer facilitação quando a gente trata de produtos de consumo, para alimentos, para outros setores que já estão enxergando essa estratégia como uma estratégia necessária. Então, sim, precisa de crédito, precisa de garantia, precisa de facilitação, mas, acima de tudo, a cultura organizacional deve estar voltada à internacionalização e à servitização. Legal. Pegando esse gancho, então, Silvana,
dessa estrutura que você precisa, né, da empresa para servitizar para o mercado internacional. Eu queria perguntar para o Vinícius, e como que é isso como que são os desafios para as pequenas empresas? Como que a Apex atua junto a essas micro, pequenas empresas? Eu preciso ser muito grande, ter muita estrutura para criar essa estratégia? Já ia começar falando no mudo. Vamos lá. André, excelente pergunta, porque é um tema super relevante, assim. Todo mundo acha que a exportação, que a internacionalização, ela é um negócio para grande empresa, né? E a Silvana vem falando um pouco de aspectos internos do ponto de vista da organização da empresa, aspectos importantes do ponto de vista de como é que eu financio o desenvolvimento disso. O Alejandro falou a respeito da perspectiva da engenharia, da formação de mão de obra, de como é que se conduz isso. Mas, essencialmente, o desafio da servitização no mercado internacional, ele está centrado na discussão desse mindset global e do conhecimento de mercado do cliente, né? A construção dessa vantagem competitiva, ela está basicamente fundamentada em conhecer aquilo que vai fazer a diferença para o seu consumidor, para o cliente final. Então, assim, estamos resolvendo alguma dor daquele cliente? Então, o que eu estou fazendo faz muito sentido para o cliente americano? Não necessariamente a mesma estratégia para o mercado A funciona para o mercado B. E as pequenas e as microempresas têm uma condição excepcional. E eu aprendi isso muito na Itália, na minha experiência com a Expo Milão 2015. Eu sempre me perguntava como é que o tecido empresarial italiano conseguia produzir micro e pequenas empresas que exportavam tanto. E eu, como sou como o tema da Expo Milão era alimentação, era produção de alimentos, eu olhei muito essa perspectiva da comparação entre Brasil e Itália sobre a ótica da produção de alimentos. E eu pude perceber que eles exploram muito a capacidade de customização, que tão bem a Silvana falou. O produtor de alimentos italiano customiza a sua produção, ele tem um apelo muito artesanal para aquilo que ele está colocando em termos da sua produção, e isso tem um apelo, uma percepção e uma dinâmica completamente distinta. Então, o que as grandes companhias sofrem bastante para fazer, que são um verdadeiro Titanic, e ele não faz ele não muda de rota com extrema facilidade, essa versatilidade, essa capacidade de customização e de agregação de valor baseado numa estratégia real da adoção da servitização como uma vantagem competitiva, faz todo sentido para a micro e pequena empresa. E aí, nós, na Apex, temos um compromisso tão grande com esse público que desenvolvemos uma metodologia de serviços específica para o nosso programa de qualificação, o PayEx. Nós atendemos por esse programa mais de 4.000 empresas e 70% dessas empresas são de micro e pequenas empresas. A gente vem adotando essa metodologia da inclusão de serviços e do fortalecimento dessa pauta junto a esse público de micro e pequenas empresas por meio tanto dos nossos programas setoriais como daquelas iniciativas que eu havia comentado, mas essencialmente trabalhando esses aspectos que a Silvana tão bem pontuou, que são aspectos de organização interna, de planejamento, por meio do nosso programa PayEx. E aí é muito simples, assim. Quer descobrir, participar, entender um pouco desse processo, é só entrar no site da Apex, lá estão os núcleos, e vocês podem fazer parte de uma dessas 4.000 empresas que vem se descobrindo no mercado internacional e vem aumentando a sua geração de receita por meio dessa estratégia tão importante, tão de longo prazo, que é a servitização e a expansão da exportação de serviços dentro do portfólio de exportação da empresa brasileira. Te agradeço muito a pergunta e a oportunidade de pegar um pouquinho da fala de cada um dos meus colegas
e colocar num contexto em que permita com que a empresa brasileira enxergue essa visão de longo prazo e a construção dessa estratégia. Enxergue essa luz no fim do túnel e uma solução que está posta pela Apex de como transformar parte desse debate em uma estratégia consistente de expansão dos seus negócios internacionais. De fato, a gente tem bastante oportunidades, né? Eu acho que a gente estava falando de desafios, mas a gente tem muitas oportunidades também. Esse momento de desafios é importante para a gente identificar onde elas estão. E aí queria chamar o Daniel para comentar um pouco sobre os desafios ainda para a adoção da servitização como estratégia de sustentabilidade, né, e competitividade das empresas brasileiras. Como que você enxerga isso? Legal, André. Acho que para complementar o que os colegas trouxeram, é legal olhar para a servitização, para a transição de economia circular também como mudanças de paradigmas, né? Mudanças nas crenças e nos valores das pessoas que vão acontecendo no decorrer do tempo. E a gente pode olhar isso do ponto de vista tanto do cliente como do ponto de vista dos fornecedores também. Se a gente pegar os clientes, acho que essa discussão, né, da posse do produto está cada vez mais em pauta. A gente já percebe que as pessoas, fica cada vez mais claro que as pessoas veem menos valor em ter a posse no produto. E, obviamente, isso aí vai refletir também na tomada de decisão como gestores e gestoras. Mas para muitas pessoas ainda, e para grande parte dos tomadores e tomadoras de decisão, como clientes B2B, por exemplo, a posse do produto é importante, por questões de estabilidade, questão de costume, por diversas questões. Então, conectando bem com o que o Alejandro e o Vinícius falaram, quais são os valores que você entrega para aquele cliente que, eventualmente, esse valor ele é adicional à não posse do produto? Porque as pessoas não vão simplesmente transitar para um modelo servitizado se não tiver um valor adicional. E construir em cima dessa mudança, dessa transição que já está ocorrendo, é um pouco do desafio da oportunidade que as empresas têm, né? Mergulhar em cima dessa questão da posse do produto, entender em que momentos o valor da posse é importante e, aos poucos, ir trazendo a sua proposta de valor para os clientes migrarem para um sistema servitizado. Então, sempre focando no valor e mergulhando em cima da posse. Isso da perspectiva do cliente. E agora que a gente está cada vez mais aceitando a não posse, né, cada vez mais usuários, nós como um todo, né, de diferentes tipos de serviço, está ficando cada vez mais claro que, eventualmente, ter a posse daquele maquinário ou ter a posse do produto como usuário final num esquema B2C não é necessariamente importante, é até custoso, certo? E agora, se a gente virar do ponto de vista do fornecedor, ele vai ficar com a posse do produto, certo? Então, né, a empresa tem que estar preparada por ser responsável por aquela frota de produtos, né, de recursos, de bens tangíveis. E isso por ser a sua principal fonte de valor, né? Agora que você não vende o produto, agora que a geração de valor não está na transação, mas sim nos serviços que são prestados mensalmente, anualmente, dependendo do contrato, é muitíssimo importante para a empresa que ela seja capaz de entender e gerenciar todo o ciclo de vida daquele produto e entender e gerenciar todos os custos de ciclo de vida daquele produto, para então começar a otimizar o valor capturado. Então, nessa trajetória de servitização, como desafio para a empresa fornecedora, ela tem uma grande necessidade de capital para investir nesses produtos, que eles vão começar a se pagar depois de alguns anos de serviço. Anteriormente, você pagava o produto logo na venda. Agora, ela fica bastante com o risco desse produto até você ter um contrato de 2, 3, dependendo do preço do produto, do valor do produto, para conseguir começar a ter lucro. Então, lidar com essa incerteza do ponto de vista do fornecedor é bastante importante. Então, gerenciar a depreciação do produto, você fazer o máximo possível para que ele deprecie o mínimo possível. Então, aí, já pegando um gancho, as oportunidades de economia circular, né, o recurso ele se torna um grande valor para o fornecedor. Então, anteriormente, eventualmente, o fornecedor gostaria que
o produto se tornasse obsoleto com determinada idade. Hoje, você se mantendo dono do produto, você não quer que jamais aquele produto se torne obsoleto. Se você puder atualizar aquele produto e continuar gerando valor a partir dele, por que não? Então, essa migração, né, que a posse permite e ela necessita do ponto de vista da empresa, é muito importante. E só para adicionar, né, anteriormente você focado bastante na venda, a gente falou aqui de serviços de venda e o pós-venda é um problema para depois. Quando você tem a servitização, você não garante só os requisitos de produto que você tinha ofertado com a venda. Você vai ter que ser capaz de garantir o nível de serviço acordado. Então, isso traz vários outros desafios do ponto de vista de conseguir entregar aquele nível de serviço. Se é 99% do tempo rodando e se parar você tem 2 dias para atender aquele cliente, você tem que estar preparado para fazer isso. Então, do ponto de vista do cliente, do ponto de vista do fornecedor, essa mudança de paradigma de posse, ela traz bastantes desafios e bastantes oportunidades também. Com certeza, Daniel. Acho que as falas se complementam, né? Porque a gente vai tendo um aprendizado no processo, através de dados, de tecnologia, mas no final das contas é preciso umas novas habilidades ali para a gente conseguir interpretar as demandas do mercado e traduzir isso em serviços mais adequados. Para essa última rodada, queria falar um pouco sobre oportunidades, então, para a gente olhar para tendências e oportunidades e fazer um último comentário de cada um, bem breve, gente, que a gente acabou falando bastante. Queria chamar o Daniel mesmo, que está comentando já sobre possibilidades, vou continuar com você, Daniel. Conta aí um pouco sobre as perspectivas da economia circular, o que é de tendência e próximos passos para a gente se tornar mais competitivo nesse mercado. Legal. Como um entusiasta de economia circular e, eventualmente, vendo a servitização como um caminho, eu penso que próximos passos, né, você passa a servitizar, passa a desenhar produtos que têm a vida mais prolongada, passa a pensar em produtos que vão ser atualizados, passa a conseguir criar sistemas de manutenção preditiva, né, não só preventiva, não só reparativa, mas que prediz o erro, prediz a falha para que ela não aconteça, e gerenciamento total do fim de vida do produto. Eu sei que isso é uma grande transformação, uma grande caminhada para os sistemas industriais, mas pode ser um passo inicial a partir da servitização. Com a posse, você tem outros incentivos para gerar valor sustentável, né? Então, eu vejo aqui como uma grande oportunidade, do ponto de vista de servitização, do ponto de vista de economia circular, de a gente criar sistemas de consumo e produção cada vez mais resilientes, né? Cada vez mais resistente ao choque. A gente está passando por um momento que está testando a resiliência dos nossos sistemas de consumo e produção, e eu vejo que pela servitização, você otimizar o uso do recurso, você tentar sempre focar na função do recurso, mas não em ter mais produtos disponíveis, é uma forma de você criar um sistema de consumo e produção que ele vai ser mais resistente ao choque, e depois também ele vai conseguir reagir melhor no momento que ele precisar reagir, no momento que você precisar acelerar, sem causar outros efeitos rebotes, de eventualmente você tem agora um monte de produto disponível, não tem demanda. Então, eu penso que é uma forma de criar sistemas mais resilientes que podem gerar retomada econômica mais focada assim, em algo estável e de longo prazo. Então, vejo um pouco assim a economia circular, um pouco dessa forma também a servitização nesse caminho de resiliência. Excelente. Queria ouvir do Vinícius também, como que você vê as tendências, oportunidades para as empresas brasileiras, né? Especialmente nesse contexto de recuperação que a gente está caminhando. André, essa é a pergunta de 1 milhão de libras, que a libra vale mais e a gente vai prestigiar a colega. Mas, assim, como a gente vem falando, o que manda muito é o comportamento do consumidor. E falar um pouco das tendências de comportamento do consumidor nesse momento em que a gente vive é um pouco, talvez, prematuro, mas a gente consegue tirar algumas lições, né?
desse movimento. É nítido que o consumidor de 2019, de 2020, não vai ser o mesmo consumidor de 2021. Semana passada eu vi um dado curiosíssimo, assim, essa geração millennial que não quer ter posse, não quer ter um carro, nessa pandemia, nessa crise, foi responsável por um aumento, pessoal de 18 a 24 anos, um aumento de 38% na venda de carro para esse público, contrariando toda a discussão anterior. Os millennials resolveram comprar carro na pandemia. Como é que a gente explica esse movimento? E ele é duradouro ou não? Um movimento na Europa, muito fortemente do compre do local, que começou, compre do seu mercadinho do bairro, compre localmente. Isso vai continuar ou não? Em que medida isso como é que a gente vai temperar esse comportamento de 2019 do consumidor, esse comportamento de 2020, e como é que vai nascer esse consumidor da recuperação econômica e da pós-pandemia. Eu consigo dizer que a gente, na Apex, tem condição de apoiar muito decisivamente o empresário em dois aspectos. Primeiro, continuando sendo a agência que mais entrega dados para que o empresário brasileiro consiga fazer as suas análises. A gente sai de uma perspectiva de geração de mais de 500 mil dados no ano passado para bater já quase uma dezena de milhões de dados esse ano. Então, para permitir com que o empresário consiga desenhar essa estratégia mais eficiente, e a gente tem preparado um calendário de promoção comercial de eventos híbridos e também de eventos virtuais que permita com que o empresário consiga entrar em contato com o comprador internacional, com o formador de opinião, com o público que realmente define. Você imagina só um comprador internacional que estava acostumado a ir numa feira, numa Nuga, e resolveu o ano de trabalho dele em 4 dias. Esse mesmo comprador, que é obrigado a entregar resultado para a sua companhia, é obrigado a se ver disposto do lado de um computador, não tendo a oportunidade de provar o produto, de dar de balançar o saquinho de biscoito para ver se quebra, se o saquinho é resistente ou não, de ter todo esse momento de experiência e fazendo o negócio basicamente online. Então, como é que a gente consegue enxergar essa perspectiva de um novo consumidor, né? De um comprador diferente? Como é que ele sai dessa experiência toda? E a Apex está pronta para entregar essa agenda de promoção que vai permitir ir ao mercado e verificar essas tendências de maneira consistente e esse conjunto de dados importantes. E aí, eu termino com um caso interessante que eu vivenciei antes de vir para São Paulo. Eu trabalhava muito com o setor de café, e é um setor conservador, né, do ponto de vista de exportação. O cara produz, coloca o saco lá em Santos, despacha o café, ele vai para a Itália ou para o porto de Roterdã e dali some. E a gente tinha aquele velho desafio de como é que a gente fazia um chinês beber café. E aí, conversando com o setor de cafés especiais, você fala assim, nossa, é uma maldade colocar o café especial torrado e moído e mandar para a China, sendo que o comportamento dos millennials chineses com o café, com essa bebida, é tão próximo do frescor, do status ou qualquer coisa que o valha. Um conjunto de empresários se organizou para contratar uma torrefação na China e assim mandar o café verde para a China, torrar e moer criando microlotes, numa relação de prestação de serviço com as cafeterias chinesas, que, como bem a Silvana apontou, não necessariamente você precisa, como produtor de café, abrir uma cafeteria para ir lá prestar o serviço, mas, essencialmente, a sua relação pode ser diferente no mercado. E de tudo isso que a gente falou,
a única coisa que eu digo é, o consumidor ele vai sair diferente. Então, o empresário brasileiro que quer realmente aproveitar essa onda, ele precisa analisar bem os seus dados, construir uma estratégia empresarial consistente e ir ao mercado. E nesse ponto a Apex é um parceiro de primeira ordem do empresário brasileiro, para que cada vez mais nós tenhamos mais exportação de serviços e um aumento da competitividade do setor privado brasileiro. Certamente, eu queria entender um pouco sobre a perspectiva da indústria, então, do Alejandro, como você enxerga, principalmente como essas novas tecnologias podem apoiar a servitização da indústria 4.0, que eu sei que é um tema da sua pesquisa. Certo. Primeiramente, eu gostaria de talvez fechar um ciclo do que falou o Vinícius e a Silvana, que também dentro da indústria a servitização, ela pode ser pensada não apenas como uma empresa, talvez muitos aqui empresários que estão querendo se engajar em oferta de serviço e agregar valor, não é um assunto que não é necessariamente seja assunto de uma única empresa se engajando por conta própria na oferta de serviços. O caso que o Vinícius comentou é um caso do que nós chamamos caso de ecossistema de serviços, onde existe uma empresa produtora, existe outra que pode ajudar a fazer a ponte com algum serviço, existe outra que é a prestadora e que vai lá perto do cliente. Então, a questão é muito mais como a gente pensa o negócio como um todo e que oferta de valor final a gente entrega ao cliente. Segundo ponto, isso aí também tem a ver muito com pequenas empresas, porque as pequenas empresas são aquelas que têm mais capacidade de se customizar e oferecer uma solução muito mais adaptável para cada cliente. Grandes empresas têm muita dificuldade de fazer uma alta customização. E tem muitos estudos na literatura de servitização que mostram que realmente aquelas empresas de pequeno porte são aquelas que entram mais rápido no ciclo da servitização. Inclusive, aqui no Brasil, nós temos, aí já entrando na questão da tecnologia, uma área que tem se servitizado muito é a área das startups, que são empresas que têm uma tecnologia, solução de dados, ou como o Daniel comentou, por exemplo, uma manutenção preditiva, utilizando dados, inteligência artificial, ou utilização de big data, ou sensoriamento, alguma outra coisa, mas que elas entregam isso como oferta conjunta de um produto com serviços adicionais, porque é uma forma da empresa se aproximar do cliente, ganhar confiança do mercado, estar mais próximo e começar a caminhar dentro da jornada industrial das empresas. Então, o meu resumo seria, a servitização não é apenas uma questão de grandes empresas, e é uma grande oportunidade para pequenas empresas, e o caso tecnológico, por exemplo, das startups, é um belo exemplo disso. Aqui no Brasil tem um caso da Randon Implementos, uma empresa de grande porte que trabalha com um ecossistema de startups que desenvolvem soluções para a indústria 4.0 e fazem soluções servitizadas e trabalham em conjunto com uma grande empresa. É também um caminho que é possível. Como pode ser utilizado tecnologias? O que tecnologias dentro desse contexto vêm ajudar? Enfim, existem muitas tecnologias da indústria 4.0, mas eu destaco algumas que são aquelas mais de fronteira. Só que eu sei que talvez nem todo mundo esteja ainda no estágio de maturidade para adotar todas essas tecnologias, mas já falando um pouco, talvez, a médio prazo, a visão de futuro. A primeira delas é a inteligência artificial. Por quê? Porque a inteligência artificial ela pode, primeiro, apoiar ao prestador de serviços, como foi comentado, por exemplo, o caso de manutenção preditiva. A manutenção segue sendo feita, mas agora nós temos um algoritmo e dados e algoritmo que permitem poder fazer isso de uma forma preditiva e antecipar problemas que poderiam acontecer. Mas também a inteligência artificial tem permitido um grande limitador da servitização, que é a escalabilidade para soluções customizadas. Até agora nós tínhamos um trade-off. Por um lado, eu tinha soluções customizadas, que eu tinha uma limitação muito grande de oferta, porque eu precisava um front-end, pessoas de serviço que estejam lá na frente oferecendo o serviço. Por outro lado, eu tinha soluções de serviço altamente padronizadas que eu oferecia a grande escala. A inteligência artificial tem avançado muito nesse ambiente e tem ajudado a começar a conciliar esses dois aspectos, e eu acredito que seja um campo de muita exploração, talvez no médio prazo, que seria atender a clientes como se estivesse uma pessoa atendendo
de uma forma muito personalizada, mas a partir de algoritmos de inteligência artificial. Eu acredito que ali tem um grande potencial para a servitização. E, por outro lado, eu chamaria atenção aquilo que se chama de wearables, que são todos os dispositivos mobiles. Dentre eles, realidade aumentada e realidade virtual, que tem começado a se usar muito no ambiente industrial. Tem empresas aqui no Brasil que usam, por exemplo, para manutenção de elevadores, para montagens de equipamentos, e que começam a ajudar a que o prestador de serviço possa fazer serviços sem precisar, talvez, ser o prestador mais qualificado. Temos visto casos aqui no Brasil, onde tem centrais de especialistas que ajudam ao técnico que está lá no campo para poder executar seus serviços. Isso ajuda a aumentar a escala de oferta de serviços dentro das empresas. Também foi mencionado aqui impressão 3D, já como uma outra solução, e eu acredito que essas sejam as principais tendências que vão vir junto com a indústria 4.0 para esse mercado de servitização. Obrigada, Alejandro. Queria pedir desculpas aqui que a gente acabou ultrapassando bastante o tempo e a gente vai perder aqui a tradução simultânea dos intérpretes de Libra. Felipe e toda a equipe, muito obrigada por ter nos acompanhado aqui traduzindo termos tão difíceis para as Libras, então, muito obrigada. A gente já está finalizando aqui também. Queria ouvir um pouco da Silvana, quais são as suas considerações, então, Silvana, pensando nos empresários que estão ouvindo o painel aqui, qual que é o primeiro passo que ele ou ela deve considerar para pensar a servitização como estratégia no processo de internacionalização da sua empresa? Achei que você ia me perguntar de oportunidade, eu tinha preparado minha fala para oportunidade. É oportunidades mesmo, vai olhando para frente, qual que é o passo? Que tem? Bom, eu acho que a participação de todos foi sensacional e eu anotei algumas coisas assim da fala de cada um. Então, a resistência ao choque mencionada pelo Daniel e a internacionalização tem isso, né? Tem essa diluição de risco de negócio à medida que você está exposto ao mercado externo. O Vinícius falou da questão da operação local, né, e da tendência de consumo local, que é bem importante, e o Alejandro falou das startups e desses ecossistemas todos. E aí eu queria terminar minha fala contando um dos casos, sem citar nomes, mas é de uma empresa que eu entrevistei, que é do setor químico e que fabrica ingredientes para alimentos, fármacos e para cosméticos. E foi incrível a fala dele, porque ele identifica que hoje nós não temos mais cadeias produtivas, né? Nós temos constelações produtivas, onde a gente tem tantos atores que você olha cada etapa do processo e tem um monte de startup conectada e um monte de coisa acontecendo junta, e são tantos atores que são verdadeiras constelações e que você não tem mais um processo linear, mas você tem, sim, uma junção de pessoas e empresas criando valor. E como grande oportunidade, para fechar esse painel, eu relato que essa mesma empresa começou seu processo de servitização há anos, né, e tem avançado, e que o propósito deles na fase que eles estão é incrementar o processo de internacionalização propriamente dito, ou seja, abrir estruturas no exterior. Então, a empresa está abrindo laboratórios conectados a escritórios e estoque em vários locais do mundo. Estruturas pequenas, porque eles mantêm o relacionamento com os distribuidores locais. Mas identificaram que eles precisam atender o cliente mais rápido, portanto, precisa, sim, ter um estoque local. E o laboratório, para que serve? Serve para atender o cliente final e atender o distribuidor e fazer novos desenvolvimentos e experimentação dos produtos nesse laboratório localizado já no país de destino. Então, um grande investimento, e essa empresa visionária por fazer isso e identificar que precisa realmente estar mais perto do mercado e entender a cultura local e as particularidades locais de cada país. E encerro deixando uma provocação e uma ideia, né? A gente tem no Brasil 25 mil empresas exportadoras
e, incrivelmente, apenas em torno de 500 empresas internacionalizadas, com estrutura no exterior. E a pergunta que eu estou tentando responder ainda na minha pesquisa é: seria a servitização um impulsionador do processo de internacionalização? Será que a gente terá esse efeito de ter mais empresas mostrando a que veio no mercado internacional e realmente assumindo uma operação global? Essa é a pergunta. Mas, pelo tanto que eu estudei até agora, eu estou imaginando que sim, que esse é um elemento e uma estratégia que pode impulsionar e motivar as empresas a se estruturar lá fora. Obrigada. Legal. Será que a gente vai ter tempo para responder perguntas ou a gente faz as últimas considerações, Silvana? Eu acho que a gente pode abrir 15 minutinhos no máximo, né? Para não estender muito tempo, se os demais painelistas estiverem de acordo. Beatriz, você que estava vendo as perguntas. Aqui no chat nós tivemos uma pergunta do Renato Zoin. Ele quer saber, né, se existe algum órgão semelhante à Fiesp, mas que tenha uma preponderância para a área de serviços. Olha, existe, assim, que eu tenha conhecimento, tem sim, tem associações e federações de serviços. O Vinícius pode me ajudar com os nomes, né? O que a gente não tem é a ligação produto-serviço, mas a gente tem várias associações setoriais engajadas na indústria 4.0 e que já miram no processo de servitização e que isso está incluído na estratégia da associação. Então, depende muito de qual, né? Mas, Vini, complementa, por favor. Existe, sim, uma Confederação Nacional de Serviços, então, para ser análogo, por exemplo, à Confederação Nacional da Indústria, uma federação, tá? Mas ela, essencialmente, vai discutir os temas relacionados à perspectiva doméstica, né? Do ponto de vista do que a gente vem percebendo com as associações representativas, então, as ditas associações setoriais, cada vez mais elas vêm aglutinando esse tema da servitização dentro do conjunto das suas empresas e do seu portfólio, e o debate vem se tornando cada vez mais intenso. E por que isso? Porque essa é uma forma que algumas empresas vêm conseguindo para aumentar dramaticamente o seu faturamento e a sua presença internacional. Então, em várias entidades, em vários projetos setoriais, que é o olhar que a gente tem dentro da Apex, a gente vem percebendo a inclusão de verticais de serviço ou mesmo da servitização dentro da estratégia da internacionalização daquele determinado segmento. Agora o Paulo Queiroz pergunta: há algum projeto em andamento sobre a questão da isenção ou redução dos impostos pagos na exportação de serviços? Ele faz a pergunta especificamente sobre o imposto de renda, contribuição social sobre o lucro líquido, INSS e gente, essa questão é que, assim, a exportação de serviços, ela tem o ISS isento, mas eu desconheço qualquer exportação que não seja tributada com imposto de renda, né? Eu acho que todos os modelos, ou de exportação de serviços, ou de exportação de produtos, são tributados em imposto de renda, e continuarão sendo. E a mesma coisa as obrigações trabalhistas, né? Que trata aí o INSS, isso não vai deixar de existir. Então, o que existe, muitas vezes, e que pode contribuir para um ganho de eficiência e financeiro também, com a composição produto e serviço no exterior, os acordos de bitributação, né? Que isso tem sim beneficiado bastante as empresas
quando conseguem se enquadrar e aplicar. Legal, acho que a gente não tem mais nenhuma pergunta, então a gente pode caminhar para o encerramento, até porque a gente estourou bastante o tempo, mas queria agradecer a todos que estiveram aqui presentes com a gente, foi uma discussão muito rica, eu certamente aprendi muito, quero continuar essa conversa com os panelistas, porque é uma delícia conversar sobre isso com vocês, a gente vem aprendendo bastante. Queria agradecer a oportunidade, Silvana, SP Negócios, SP Tech Week, está sendo incrível. Parabéns para todos envolvidos e muito obrigada. Palavras finais aí, Silvana. Eu só queria registrar a presença aqui do Leandro Ferron, que é nosso diretor de investimentos e inovação, que é, de fato, responsável pela Tech Week, né? Então, eu dividi com ele as palavras finais. De minha parte, muito obrigada a todos que participaram, vocês são incríveis, aos nossos panelistas, Alejandro, Daniel, espero te ver um dia no INSPER, né, porque a gente só fala virtualmente, e espero ir visitar o Alejandro na URGS, né, porque afinal é minha casa. Vinícius, parceiro de muitas batalhas, muito obrigada. Andréia, você foi incrível, eu quero ter sempre você bem pertinho de mim. E ao Felipe e o Felipe, que foram os nossos intérpretes, também muito obrigado. Mas, mais do que nunca, eu quero agradecer ao meu time, Márcia Gomide, Beatriz, André, Letícia, Vitória, que é um time essencial, assim, eles são fantásticos, maravilhosos, e eu tenho essa oportunidade de estar à frente desse time incrível. Então, muito obrigada a todos. Ferron, por favor, fale um pouquinho com a gente. Acho que você falou tudo, né? Brilhantemente, como sempre. É muito gratificante ter tanta gente num painel com panelistas super renomados como vocês e com essa condução que a Silvana faz e a Andréa apoiando. Acho que é muito gratificante para nós. Vocês fazem parte da história da São Paulo Tech Week 2020, a sexta edição, 100% digital, com centenas de eventos. Nós já batemos quase próximos a 400 eventos na semana de forma digital. É um orgulho muito grande para nós, vocês fazerem parte dessa história. Meus parabéns para todos, espero contar com vocês, não só ao longo dessa semana, mas o ano que vem também. Muito obrigado e parabéns pelo painel. Obrigada, Ferron. E fica o recado para quem quiser participar da minha pesquisa, o meu e-mail está aí no chat. Não deixem de entrar em contato comigo. E obrigada novamente e boa tarde a todos. Boa tarde, tchau, tchau.